Ainda continuando nessa vibe de conhecer um pouco mais da literatura oriental e principalmente a asiática, eu trouxe hoje mais um livro japonês, que na verdade são duas novelas, A Vida Secreta do Senhor de Musashi, do Junichiro Tanizaki. O Tanizaki ele nasceu no final do século XIX e hoje ele é tido como um dos maiores romancistas do Japão. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1930 e nele a gente vai ter duas novelas. A primeira é A Vida Secreta do Senhor de Musashi, que é a que dá o título à obra, e a segunda é Kuzu. As duas se passam no Japão feudal e elas vão falar de pontos de vista diferentes a partir de uma mesma cultura. Na primeira novela, que é A Vida Secreta do Senhor de Musashi, a gente vai encontrar um herói meio que às avessas, quase que um anti-herói. Ou então a gente poderia tomar ela como sendo o relato da vida de um herói, mas sem temer ou esconder o seu lado mais sórdido, mais íntimo e mais particular. A história é contada inteiramente em terceira pessoa, como se fosse alguém, um estranho, contando e relatando a vida do Senhor de Musashi, como se ela estivesse observando o que estava acontecendo, isso muito tempo depois do que a gente vai encontrar dentro do livro. E ele inclusive vai utilizar alguns textos que supostamente foram escritos por pessoas próximas ao Senhor de Musashi, pessoas que trabalharam com ele, que tiveram relações próximas e íntimas com ele, para comprovar tudo aquilo que ela está dizendo. Essa primeira novela ela é contada quase que inteiramente como se fosse um relato escrito, quase que em tom jornalístico. Os capítulos, inclusive, vão começar já com um título que já entrega tudo que vai acontecer ali em diante. Por exemplo, esse daqui, ó, do livro 5, eu não sei se vai dar para enxergar, mas ele inicia dizendo o seguinte: como Terukatsu, que é o nome do Senhor de Musashi, como Terukatsu retorna ao castelo de seu pai e se casa com a filha do senhor de Shirifu. Ou seja, você já sabe pelo título do capítulo o que vai acontecer, mas a graça da coisa é você justamente acompanhar e ver como aquilo transcorreu. Mas afinal, o que é essa história, né? Como é que acontece essa história? O primeiro senhor de Musashi, né, que na verdade é o pai do nosso protagonista, ele manda o filho ainda pequeno, por volta de 12 anos mais ou menos, ele faz um pacto com outro senhor feudal, onde esse filho vai para lá passar o resto da vida, ou boa parte dela, sendo treinado por um samurai, por um tutor, que vai ensinar ele tanto a parte de luta como a parte de literatura e bons costumes para um samurai. Esse menino, esse protagonista, ele vai ter 3 nomes durante toda a novela. Ele é chamado de Hoshimaru quando ele ainda é criança, depois ele passa a ser chamado de Terukatsu quando ele é adulto, até finalmente ele assumir a função do pai depois que o pai morre. Ele vai virar o Senhor de Musashi. Quando ele ainda é criança, ele está lá nesse castelo sendo treinado, sendo ensinado por esse samurai, por esse tutor, acontece uma guerra entre 2 clãs rivais e esse castelo é atacado. Como ele ainda é muito pequeno, ele não tem idade para ir para uma batalha, ele fica preso dentro do castelo junto com outras crianças e as mulheres também, e ele fica impossibilitado de ter acesso e de ter visibilidade sobre o que está acontecendo lá fora. E isso atiça muito a curiosidade dele, porque ele é uma criança que ele gosta muito de ser treinado por um samurai, ele quer ser de fato um samurai, e isso é algo que atrai e chama muita atenção dele. Mas aí o que acontece? Numa dessas noites, enquanto o castelo está sendo atacado, ele foge do local onde ele está preso e ele encontra uma espécie de sótão, onde lá tem algumas mulheres que fazem a seguinte coisa. Quando um samurai, isso é contado com muito detalhe dentro do livro, dessa tradição, dessa cultura. Quando um samurai ele mata um oponente, ele corta a cabeça, ele degola a cabeça do outro rival, do outro guerreiro, e ele leva essa cabeça como se fosse um troféu, como se fosse uma recompensa. E dentro desse sótão que ele encontrou, que ele achou durante as andanças dele dentro do castelo, tinha algumas mulheres que cuidavam do trato dessas cabeças. Elas lavavam as cabeças, penteavam as cabeças, maquiavam, para deixar elas o mais parecido possível com uma cabeça viva. E dentro dessa sala, ele vai se deparar com uma certa menina, que é muito mais jovem do que a maioria das mulheres que estão ali, tem uma idade um pouco mais parecida e próxima dele. Ele percebe que ela trata as cabeças dos samurais mortos com um cuidado tão grande, com um zelo tão grande, que ela quase não vê aquilo como a cabeça de uma pessoa morta. Ela trata como se fosse um objeto muito precioso, muito raro. Então ele descreve como se ela tratasse aquela cabeça de uma forma tão atenciosa, tão cuidadosa, que aquilo vai começar a despertar um desejo que até então ele não conhecia.
um desejo realmente sexual. Então vai ser esse momento, né, esse encontro com essa garota e essa cabeça que ela cuida tão bem, que ela zela tão bem, que vai despertar nele o gatilho para a vida sexual e erótica que até então ele tinha latente, né? Ele está justamente nessa fase da descoberta do corpo, né, do desejo, da vontade, e essa cena, esse encontro vai ser de fundamental importância para a formação dele, principalmente a vida sexual. A partir daí, depois que ele cresce, na verdade, quando ele casa, é que a gente vai conhecer todo um lado perverso, frio e egoísta que até então a gente não conhecia, mas que está totalmente vinculado àquela cena anterior dele com essa moça lá no castelo que ele morava. Né? Então a gente vai ter aqui assuntos e aspectos que tratam sim de necrofilia e também de masoquismo. Sendo bem sincero, eu não acho que esse livro seja para todas as pessoas, eu não indicaria ele para todo mundo, tanto pela temática que ele aborda, né? Mas não há nada muito apelativo ou muito exagerado dentro da história, mas sim um aspecto muito nu e cru de um assunto que ainda é tabu para muita gente, então eu acho que isso pode sim incomodar muitos leitores, então por isso que eu não indicaria ele para todo mundo ou para qualquer pessoa. Já a segunda novela do livro ela é o completo oposto da primeira, né? Nela a gente vai ter um outro período, né, bem depois do Japão feudal, é uma coisa um pouco mais atual, mas não ainda no presente, não no contemporâneo. Mas nela a gente vai encontrar dois personagens que partem para uma viagem no interior do Japão. Um deles é um escritor, um jornalista, ele vai para buscar inspiração para o próximo livro dele, para o próximo romance dele. Já o outro, ele parte com o desejo de procurar alguns parentes que são ainda vestígios da família materna, que ele não tinha tanto contato, e ele vai em busca de encontrar essas pessoas. Durante o trajeto desses dois personagens, eles vão encontrar, e dessa forma a gente vai ter contato, né, com algumas pessoas, com algumas lendas, com algumas crenças e alguns acontecimentos e fatos importantes da cultura oriental, principalmente a japonesa, que são fundamentais para aquele lugar, para aquela região, né, que seria a região de Kuzu, por isso o nome da novela, da segunda novela, seria Kuzu. Então, nessa segunda novela, a gente vai encontrar muitas referências à arte, à música, à literatura, a peças de teatro, a autores que vão guiar e orientar toda a narrativa e os dois personagens até o final. Essa novela, ela é claramente bem mais palatável e agradável do que a anterior, tanto pela maneira como ela é escrita, né, a estrutura dela é totalmente diferente da primeira e é mais agradável mesmo de se acompanhar, como pelo teor central da história também. Nessa segunda novela, o autor ele consegue fazer um desfecho bem mais poético e mais otimista, né, contrastando com o final da novela anterior, que era bem mais tenso, bem mais denso e trágico, né, da vida do Senhor de Musashi. Então, essas novelas são completamente opostas do início ao fim. Em resumo, eu gostei sim, gostei bastante das duas novelas, né? Então isso é até interessante para a gente perceber como o autor ele pode ser versátil, né? Ele pode ser completamente diferente entre uma coisa e outra que ele produz. Não é à toa que ele é tido até hoje como um dos maiores e mais populares romancistas do Japão. Quando você lê essas duas novelas em separado, você pode até pensar que cabeças diferentes criaram elas ou que mãos diferentes escreveram elas, quando na verdade não. É tudo fruto de uma mesma mente, de uma mesma cabeça, só que por visões diferentes, bem mais amplas e mais plurais. Então, se você também tem uma mente, tem uma cabeça um pouco mais aberta, um pouco mais plural e aceita receber algumas coisas fora da sua zona de conforto, fica aí a dica, né, de um livro que é extremamente instigante, que tem assuntos bem polêmicos contados de uma maneira muito detalhada e bem escrito, né, A Vida Secreta do Senhor de Musashi. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, né? Me segue nas redes sociais que estão lá no box de descrição. A gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.